papo de costureira de hoje, vamos saber qual agulha você deve usar. Então, se você tem dúvidas de qual agulha você deve usar, no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre as agulhas. Mas se você quiser saber mais sobre a combinação de tecidos, linhas e agulhas, eu vou deixar um vídeo de indicação aqui do meu guia básico de linhas, tecidos e agulhas, aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal ou ao Instagram, não sei aonde você está vendo esse vídeo. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o mundo da costura, acessa aqui na descrição ou o link na minha bio, portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as agulhas. Qual agulha você deve usar na máquina doméstica? Para você que não me segue no YouTube ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho um guia básico de linhas, tecidos e agulhas, onde eu falo um pouco mais sobre a combinação que você deve ter para cada projeto que você vai fazer. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre 3 tipos de agulha. Quais são elas? A agulha para tecido médio, que é a 9014, ou mais conhecida como agulha 14, a agulha para tecidos grossos, que é a 100/16, ou mais conhecida como agulha 16, e as agulhas para tecidos finos, que é a 70/9, ou agulha 9, tá? Por que eu tô falando sobre esses 3 tipos de agulha? Porque são as agulhas que são mais usadas na hora de você costurar. E qual é esse tipo de agulha? É a agulha ponta seta, ok? É a mais comum entre as costureiras, né? E é a mais fácil de encontrar nas lojas de aviamento também. Então, a agulha ponta seta, que é para você costurar alguns tipos de tecido, não todos, porque para cada tipo de tecido você deve saber qual agulha é a melhor opção para aquele seu projeto, para aquele seu tipo de tecido. E por que eu estou falando sobre esses 3 tipos de agulha especificamente? Porque são as mais usadas pelas costureiras. Por quê? Porque a gente faz uma roupa de moletom, que é um tecido grosso, ou um guardanapo em linho, que é um tecido fino, ou uma nécessaire de tricoline, que é um tecido médio. Então a gente usa muito essas agulhas dependendo do artesanato que você está fazendo. E como você sabe qual agulha você deve usar? Você deve saber qual é o tipo de tecido que você está usando. Então, como eu havia falado anteriormente, tricoline, tecido médio, moletom, tecido grosso, seda, cetim, linho, tecido fino, tá? O linho também ele tem uma gramatura, o tricoline também tem uma gramatura, assim como a malha também tem gramaturas. Então, quanto maior a gramatura dela, mais grossa é a trama do tecido, mais difícil da agulha furar o tecido. E como assim, Sté? Não entendi, foi nada. Simples, se a gramatura do tecido for muito alta, você deve aumentar também a sua agulha. Digamos aqui que você vai usar uma malha fina. Você sente no dedo, né? Se sente na textura da malha, que ela é uma malha fina. Até que você abra a malha assim, você consegue ver a trama da malha. Aquela ali é uma malha mais fina. Então você vai costurar a malha com uma agulha média, tá? Não é porque a malha ela é um tecido mais fino que você vai costurar com agulha fina. Não, não. Você vai costurar a malha com agulha média, tá? Qual é a agulha média? A 90/14. Continuando nas malhas. Existem malhas que são mais grossas, né? Então, qual agulha que a gente deve costurar? A agulha 16, né? A 100/16, que é para tecidos grossos, tá? E se eu for fazer um vestido de seda, um vestido de cetim, aí eu uso a agulha 9, que é a agulha para tecidos finos. Cessou as dúvidas sobre agulhas, certo? Mas se você for costurar uma nécessaire, cujo o projeto você vai costurar uma camada de tricoline, uma camada de manta R2 e uma camada de TNT. Ambos os tecidos são tecidos médios, porém quando eles juntam
Porém, quando eles se juntam, aí viram muitas camadas e assim você precisa costurar com uma agulha mais grossa. No caso, a agulha 16. Por isso que você precisa saber especificamente quais são os tipos de tecido que você vai costurar e quantas camadas que você vai costurar. Por que que existe muitos casos de agulha quebrada, de linha embolada, o tecido rasgou nos dentes da máquina? Porque a pessoa não viu quantas camadas que ela ia costurar e costurou com aquela agulha que já estava na máquina. Então não faça isso, isso é um erro muito grande que você comete na hora de costurar. Então você tem que se atentar aos tecidos que você está costurando e as camadas que você está costurando também, para assim você escolher o tipo de agulha. No nosso caso aqui, falamos hoje sobre 3 tipos de agulha: a agulha fina, a agulha média e a agulha grossa ponta seta. Deixem aqui nos comentários qual o outro tipo de agulha que você mais usa e qual dica que você quer ver aqui no Papo de Costureira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!